frio aumenta casos de infarto em até 30%. Nosso contato é com o doutor César Jardim, que é médico cardiologista, chefe do Clinic Checkup do Hospital do Coração em São Paulo. Doutor César, muito obrigado pela sua presença em nosso programa para tratar de um assunto que deve ser ouvido com bastante atenção por pessoas, principalmente que tenham algum problema cardiovascular, não é isso? Realmente o frio pode fazer aumentar o risco do infarto? Essa questão do frio já vem sendo estudada há algum tempo e, de fato, os números mostram que essa evidência é um fato. É lógico que isso é mais pronunciado nos países que têm temperaturas mais extremas, mas acredita-se que, principalmente, pacientes que já têm alguns fatores de risco, como diabéticos, hipertensos, pacientes tabagistas, mais idosos, esses grupos ou esses pacientes que somam esses fatores de risco, quando se tem uma transição de uma temperatura mais amena, por exemplo, pacientes que estão em algum lugar fechado e saem para temperaturas mais extremas, baixas, e ficam expostas a isso, esses pacientes podem ter um evento cardiovascular, seja angina ou infarto, em função disso. Então eles precisam saber como evitar o problema, não é, doutor? Exato. Existem algumas situações que também acredita-se contribua para esse fato, só para ilustrar, o fato de que muitas vezes no inverno as pessoas acabam comendo um pouco mais, muitas vezes essa questão do sal está envolvida diretamente com a pressão, e essa exposição ao frio com o mecanismo de vasoconstrição, ou seja, os vasos se contraem um pouco, diminuindo o seu calibre, e isso faz que, principalmente nas coronárias, que são os vasos que irrigam o músculo do coração, com essa contração diminua o fluxo de sangue. E como você bem disse, existe uma maneira de se tentar amenizar isso, na verdade, evitando essas transições bruscas de temperatura. Então, se agasalhando mais, evitando essas friagens, essas temperaturas mais extremas. O colesterol ruim é o grande vilão dos pacientes que têm problemas coronários? O colesterol ruim, que é o que a gente conhece tecnicamente por LDL colesterol, é um dos fatores, entre outros tantos. O que a gente sabe é que, além de ser um fator, os pacientes que somam vários fatores de risco têm uma probabilidade maior. Esses fatores compreendem o sedentarismo, a obesidade, o colesterol, o triglicérides alto também, diabetes, pressão alta e hereditariedade. Então, pacientes que muitas vezes têm pai ou mãe ou irmãos que já tiveram infarto, principalmente homens com menos de 55 e mulheres com menos de 65, esse paciente tem uma hereditariedade, ou seja, familiares diretos, homens com menos de 55 ou mulheres com menos de 65 que já tiveram um infarto ou angina, esse fator de risco e hereditariedade também se soma a esses todos que eu comentei. Isso aí. E o caminho para que isto seja afastado é exatamente o exercício físico, a boa alimentação, não é isso, doutor César? Exato. Veja, o primeiro passo é tentar identificar quem tem esses fatores de risco. E vale lembrar, acho que a grande mensagem é que boa parte desses fatores de risco não geram nenhum sintoma. Então, é um erro, muitas vezes, a pessoa comentar, eu não sinto nada, está tudo bem. Você pode ter um colesterol alto e não sentir absolutamente nada, pode também ter uma hipertensão, uma pressão alta, que muitas vezes tem uma evolução de uma maneira silenciosa, e o mais silencioso de todos, que é o diabetes, que também numa fase inicial, muitas vezes não gera sintoma nenhum. Ou seja, o primeiro passo é identificar se tem ou não esses fatores de risco, e só se faz isso com exames. O segundo passo seria tratá-los quando presentes. Então, tudo isso que eu comentei, felizmente, a gente consegue modificar. Então, quem está acima do peso se perde peso, quem está sedentário deixa de ser, o colesterol, o triglicérides ou diabetes são controlados, assim como a pressão. Então, o segundo passo é
tratar esses fatores de risco quando presentes. Há um tratamento medicamentoso para este problema também, não é? Muitas vezes a gente chega a ter a necessidade de tratamento medicamentoso, mas vale lembrar que muitas vezes modificação no estilo de vida, tipo de dieta, menos gordura, menos sal, prática de atividade física, muitas vezes isso é suficiente para controlar esses fatores de risco. Sei. Então há possibilidade do cidadão viver uma vida tranquila, sem grandes problemas na área circulatória, desde que tenha um comportamento diário conveniente. Não tem dúvida nenhuma, isso é perfeitamente possível e com certeza quem consegue atingir esses objetivos vai viver mais. Dr. César Jardim, médico cardiologista, chefe do Hospital do Coração, falando sobre o risco de infarto no inverno, que sobe até 30%, como falamos aqui.